delicioso buffet de comida brasileira. E aos sábados, suculenta feijoada. Venha saborear o melhor da culinária brasileira no Di Pizza. Além disso, o Di Pizza é um lugar bonito e agradável para você fazer negócios e reuniões. Di Pizza, bar e restaurante. 7625 North State Road 7, Parkland. Ligue 954-688-9701. Nossos laços estão aqui, traços que eu nunca esqueci. A coragem de partir, sempre lembro de sorrir. Abra a janela da sua casa, deixa o Brasil entrar. Sling TV, o Brasil na sua casa. Assine agora mesmo. sling.com/Brasil. Tá na hora entra no ar, de segunda a quinta ao meio-dia, na hora do seu almoço. E em cada dia, um menu diferente para você saborear ouvindo. Hoje é terça-feira. E a terça foi reservada para você tirar dúvidas e se autoconhecer no Tá na Hora com o Doutor. Apresentação, Neise Cordeiro. Tá na hora. Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui ao vivo pela Rádio Gazeta News, no programa Tá na Hora de hoje. E como sempre, nas terças-feiras, nós temos um convidado especial aqui para falar de saúde. E hoje, né, o Dr. Richard Silva, que sempre nos acompanha aqui nas terças-feiras. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Ele nos traz um assunto aqui que é bem polêmico e muito falado, principalmente aqui nos Estados Unidos, sim, né? Porque é a crise dos opioides, que é incrível aqui como se fala neste assunto. E nós temos aqui muita coisa para falar hoje. Então, só para dar uma introdução neste assunto aqui, que nós sempre fazemos uma pesquisa, né? A gente tem aqui que, ó, de 1999 até 2017, mais de 700 mil pessoas morreram devido à overdose de drogas. Cerca de 68% das mais de 70.200 mortes causadas por overdose de drogas em 2017 envolveram o opioide. E em 2017, o número de mortes por overdose envolvendo opioides, incluindo opioides prescritos e opioides ilegais, como heroína e fentanil, fabricado ilegalmente, né? Foi 6 vezes maior do que em 1999. E, em média, 130 americanos morrem todos os dias de overdose de opioides. Nossa Senhora. Já chegou 145 por dia. Isso mesmo, que nós estávamos conversando aqui agora há pouco, né? Já aumentou para 145 ao dia. E 7 pessoas na Flórida todo dia. Incrível, gente. Então, para começar a nossa conversa de hoje, doutor, o que são os opioides e para que eles servem? Qual é o uso deles? Ok. O opioide é um remédio sintético, ou pode ser natural, como morfina. Todos são relacionados à morfina. A morfina é a mesma planta que é opium, que é a heroína é feita também. Por isso o nome, né? Opioide. Sim. E eles são feitos, o uso deles é para dor aguda, né? Quebrar a perna, acidente de carro, mas dor forte. Pós-cirúrgico, de corte, de recuperação. O problema foi que no nosso treinamento eles estavam muito preocupados que os médicos não estavam tratando os pacientes suficiente para dor. Então, eles pressionaram muitos médicos para dar remédio para tratar a dor, para o paciente não passar de 3 e no scale de 1 a 10 para dor. Então, o que aconteceu? Os médicos estavam dando receitas muito altas, com 90 comprimidos, 180 comprimidos, nossa, 200 comprimidos. E o que acontecia é que os pacientes tomavam 15, 20 comprimidos e ficava 70 sobrando. Nossa. Aí esses comprimidos podiam ser usados, a gente chama de drug diversion, vai para outra pessoa, um filho, um neto que pega, ou é vendido no mercado negro por 30, 40, 50, 70 dólares por pílula, que é exagerado. Ou também o paciente mesmo ficar tomando depois que a dor aguda passar e fica viciado, entendeu? Só na minha experiência de 25 anos,
eu nunca tive um paciente com dor verdadeira que tomou opioides por 2 semanas e ficou viciado. Pois é, mas esse tipo de dor, né, que ocasiona, que as pessoas sofrem, né, é necessário já prescrever algo assim tão forte, né? Tem alguns casos como dor de coluna. Só quando a pessoa sofre um acidente muito grave, algo, né, quebra uma perna, uma coisa. Opioides. Eu já trabalhei em sala de emergência por muitos anos e a gente geralmente não dá opioides para dores comuns, musculares, de coluna, dor de cabeça, só se for uma coisa bem exagerada. Sim. E eu acho que eu te falei, os médicos estavam sendo pressionados, treinados para dar mais remédio para controlar a dor, porque eles achavam que os pacientes estavam sofrendo e virou essa crise. Você sabe que o suicídio nos Estados Unidos aumentou, porque eles começaram a colocar as mortes de heroína, de opioides, na tabela de suicídio. Então o suicídio aumentou nos Estados Unidos. E outra coisa, é incrível isso, né? E outra coisa, as mortes entre 10 e 32 anos, a maneira mais comum de morrer entre 10 e 32 anos é acidente de carro. Os opioides já passaram desse nível. Então a maneira mais comum de morrer nos Estados Unidos, se você tem 10 a 32 anos, é opioide, overdose, né? E é sem querer, a maior parte dos overdoses são sem querer, porque eles compram no mercado preto ou usam uma dosagem que você não deveria usar, um paciente que nunca tomou na vida, usa uma dosagem de longo prazo ou muito alta, e o efeito do opioide, ele trava a respiração. Então você morre sem respirar. Incrível. Nossa. É muito sério. E doutor, pode nos dar, assim, por exemplo, alguns exemplos de alguns nomes desses remédios, né, que são considerados opioides? Os mais comuns são Percocet, Percodan, e tem uns que são mais a longo prazo, mas são todos formulados com opium. Que eu sei que tem, por exemplo, eu já fui ao dentista e para relaxar, né, eles têm aqueles relaxantes musculares também quando você tem alguma dor. Esses são diferentes tipos. Esse é mais no tipo de benzodiazepam, é tipo relaxante muscular. Eles são considerados opioides? Não, não são opioides. Não. Eles são mais na família de benzodiazepams. Eles também têm potencial de overdose. Mas o problema é que o opioide, ele trava a respiração. Então, você pode morrer muito rápido, sem querer. A maioria das mortes são sem querer, não são suicídios, são sem querer. Mas eles falam que é suicídio, que é drug overdose. Então, eles consideram suicídio. Mas são reações que dão no organismo da pessoa? Porque alguma pessoa é mais tolerante do que outras, Depende não é? se você tem experiência com os remédios, mas quando você fica viciado no remédio, se você não toma, você morre, porque ele é physically dependent. Like, cocaína não é physically dependent, é só mentally dependent. Você acha que você precisa, mas o corpo não passa mal se você não toma. Agora, opioides, eles são physically dependent. Só quando você está tomando por um certo tempo, aí você para, você tem problema de câimbras e cólicas no intestino, você fica vomitando, você passa muito mal, você pode até morrer. Aí você tem que correr e tomar os opioides para não morrer. E isso já é um caso de... Você morre também. Isso já é um caso de dependência, né? Quando já começa a dar os withdrawals, que nós falamos, né? Que Só tem duas maneiras de morrer com esse problema de opioides. Um é você não tá acostumado a tomar remédio, você toma uma dosagem muito alta, por exemplo, 20 ou 40 miligramas, e você para a respiração e você morre. Especialmente gente jovem e gente de idade. Sim. Dos mais jovens e dos mais velhos, né? Aí também a segunda maneira é você estar viciado, você está tomando por muito tempo e você não tem acesso ao remédio, você para e você morre com uma withdrawal. O withdrawal pode ser tão severo que você morre. Então os polícias agora, os paramédicos, estão tudo com Narcan, que é um remédio que pode reversar, mas tem que dar no paciente assim no tempo certo, tem um tempo curto que você dá para não parar a respiração. Se o polícia ou paramédico ou médico chega em tempo e dá esse remédio, que é Narcan, para o paciente, ele pode reversar e pode sobreviver. Mas o problema é se você não acha a pessoa... E teve médicos profissionais, pessoas estudadas. Isso não tem classe, não é gente rica, gente pobre, gente com estudo, isso afeta todo mundo. Sim. E de certos estados, Flórida foi um dos piores estados, New Hampshire também foi um dos piores estados. Então é uma coisa bem assim... espalhando bem rápido nos Estados Unidos. E a parte do problema são os médicos. Então a gente teve umas leis muito agressivas aqui na Flórida
a minha licença aqui na Flórida, por exemplo, eu só posso prescrever 3 dias de opioides para um paciente. O máximo em emergência é 7 dias. Sim. E estamos aqui conversando com o Dr. Richard Silva sobre o assunto de hoje, que são os opioides. Nós temos já aqui reação da audiência, dos ouvintes, né? Que nos escutam e estão nos vendo hoje. Temos aqui, nos casos de câncer, é difícil abrir mão dos opioides. As dores são constantes. Há uma alternativa, doutor? Sim, em câncer, só minha licença me deixa tratar pacientes com câncer, com opioides. E esse é para, geralmente, quando você tem metástases no osso, que é uma coisa que dói muito. Sim. We call that bone metastasis. E esse é um tipo de morfina, geralmente é pela veia, ou pode ser comprimidos, e é uma dosagem bem pequenininha, como 2 miligramas a 4 miligramas, e o paciente toma cada 6 a 8 horas. É um pouquinho diferente dos outros. Os outros são mais para dor aguda que o paciente pode não precisar, entendeu? Agora, um problema que a gente tem em medicina é que uma dor por um paciente é diferente de a mesma dor Exato. por outro paciente. Dor é subjetivo. A gente não tem nenhuma maneira de medir uma dor numa dosar, pessoa, né? entendeu? Então, o médico tem que ser bem treinado e nós temos que tomar cuidado que você não está prescrevendo para uma pessoa que não tem a dor severos, suficiente para tomar os remédios. Então, a solução é você dar poucos comprimidos, com dosagem baixa, começa bem pouquinho. A gente fala start low and go slow, com opioides. E só em paciente que precisa. E se o paciente tem risco de vício e risco de outras drogas abusadas, álcool, você tem que tomar muito cuidado, porque esse paciente é muito perigoso para ter addiction e ter problema no futuro. Sim, Essa é outra área que a gente olha. Sim, quais são as reações normalmente, assim, por exemplo, a pessoa não deve tomar bebidas alcoólicas, né, quando estão sob o efeito dessas drogas. Então, o que deve ser evitado normalmente? Geralmente tem que evitar outras drogas do mesmo tipo. Benzodiazepines a gente tenta evitar. Tudo que é depressante, como álcool, benzodiazepines, como você falou, que é relaxante muscular, como Xanax e clonazepam. E também outros remédios que são depressantes, outros remédios de dor. E essa é outra parte que causa muito problema. Os pacientes tomam o remédio, aí bebem em cima, ou tomam uma mistura de remédios. E teve até gente famosa que nós conhecemos no news, como Prince e outros Michael artistas, Jackson, que nós conversamos anteriormente sobre isso, né? Que o Michael Jackson provavelmente utilizou uma dessas substâncias. E ele tinha misturas de narcótico. Também você pode tomar a dosagem certa que o médico te deu, mas se você misturar com outros remédios, maybe você pega um remédio de um médico e outro remédio de outro médico. A gente tem leis agora que a gente pode checar na farmácia. Se o paciente vai tomar um remédio controlado, nós somos obrigados a checar essa lista para ver os outros remédios, e só um médico pode prescrever esse remédio controlado. Você não pode pegar de um médico hoje e outro médico semana que vem. Só um médico pode prescrever. Se não prescrever, aí o paciente não pode ter. Se pegar de um outro médico, eu não posso prescrever. Ele tem que voltar naquele outro médico, médica, outra doutora, e pegar mais. Eu não posso mudar se o paciente já pegou no outro médico. A única exceção é se o paciente vai na emergência. Claro que não vai voltar na emergência. Exatamente. A gente pega o laudo da emergência, aí a gente pode continuar. Sim. Mas é uma coisa muito séria. Muito, muito séria. Com certeza, muito sério mesmo. E olha, nós pegamos algumas informações aqui do Center for Disease Control, que é o cdc.gov. As overdoses, né, é uma epidemia que está crescendo nos Estados Unidos. No Departamento de Emergência dos Estados Unidos tem aqui alguns dados. 30% de aumento, né, nas emergências em visitas, né, com overdose de opioides. O aumento foi grande entre adultos idades de 25 anos para cima, né, maiores de 25. E tem outras coisas aqui que eles falam também, estado da prescrição, monitoring program, determine patients. Eles verificam a história do paciente, né, e níveis de risco de overdose. Controles, tem que consultar. Aqui são algumas ajudas, né, para prevenir a overdose dessas pessoas, né? Consultar aqui o cdc.gov com as instruções e como
são prescritos esses opioides para dores crônicas, como havíamos Sim. falado aqui com o doutor, educar pacientes e conectá-los com serviços apropriados para tratamentos e usar também a lista, né, e o guia sobre opioides do CDC, que tem um aplicativo também, que recomenda aqui como utilizar os tratamentos e tudo isso, né? Mas, doutor, voltando aqui à nossa conversa, na sua opinião, né, quais seriam os tratamentos, né, que poderiam ser feitos com estas pessoas que sofrem de dependência química? Olha, a Flórida é um dos melhores estados, infelizmente, né, porque nós temos muito problema com isso. E nos anos passados, entre 2011 e 2015, eles fecharam 1.000 pain clinics, só em Broward County. E muitos médicos foram para a cadeia, foram processados. Nós temos bastante rehab aqui. Tem remédios como Suboxone, que são muito bons, nos médicos treinados para isso, para diminuir o vício, para o paciente não sofrer e tirar esse withdrawal, para o paciente conseguir sair fora, mas leva muito tempo. Não é Quanto longo tempo mais ou menos? Assim? Pode levar mais que 1 ano a 5 anos para o paciente. E o paciente tem risco para cair de novo no futuro. No relapse, então né? tem que ter bastante monitoring. A melhor coisa que você pode fazer é prevenção. Então não pegar uma prescrição grande para opioides, só usar opioides se é 100% necessário. Se é uma dor grave que você não pode tratar com os outros remédios mais fracos. Temos outros remédios que não são tão... o potencial de vício não é tão grande, como o Tramadol e outros. E também conversar com o médico se você tem risco no passado de vícios, de abuso de álcool, outros tipos de remédios ou drogas ilegais. Você é alto risco e não deveria usar esses remédios. Em minha opinião, eu não uso esses remédios nesses pacientes. Sim. E também tem o problema, né, que algumas pessoas que necessitam utilizar esses medicamentos, pessoas da família que vão e que pegam esses medicamentos, que nós ouvimos tantos casos, né? Só outra coisa, o paciente que pega o remédio tem que ficar na vasilha da farmácia. Sim. Você não pode tirar e pôr no outro tipo de vasilha. E também é a responsabilidade do paciente para deixar o remédio num lugar seguro, onde filhos, netos, outras pessoas não vão pegar, e não compartilhe o remédio com outras pessoas. Você está com dor, não dá para tua irmã, que é muito perigoso. Que uma dosagem para um paciente pode ser fatal para outro paciente. Exatamente, isso que a gente vê muito, para algumas pessoas é muito normal. Olha, eu estou tomando esse remédio, se você quiser também experimentar, né? Olha aqui para você, toma um pouco, experimenta, que nem antibiótico, que é um medicamento que você não deve compartilhar com as pessoas. Vai no médico primeiro, pede uma Ou liga pra gente, orientação. se tem alguma dúvida, pode ligar e perguntar também. Sim. Não sou contra se é normal, mas eles têm que ligar pra gente e perguntar. De vez em quando a gente tem pacientes que tem remédio do Brasil, infelizmente tem remédio vencido às vezes, ou a gente teve casos de usar o remédio errado. Sim. Parece que é bom para isso, mas não é bom para outra coisa. Então é muito importante comunicar com o médico, com as enfermeiras, para ver se é possível utilizar outros remédios. A melhor coisa é não ficar com remédio velho em casa e sempre pegar o remédio quando você precisa. Eu sei que isso não é bom para a economia, mas é mais seguro, porque certos remédios, quando estão em casa, eles são perigosos. Na nossa clínica, a gente aceita os remédios velhos dos pacientes e a gente tem um processo de jogá-los fora seguramente, sem risco de overdose e cair nas mãos de criança e outras pessoas. Com certeza, com saúde não se brinca, pessoal. É uma coisa muito séria, né? Nosso corpo, nós só temos um, né, doutor? Só vem com um. Só vem com um, depois não tem mais volta, né? Começar a usar esses tipos de produtos químicos que vocês nem sabem, medicamento que vocês não sabem se vai tratar ou vai acarretar em outras doenças. E pode ter um remédio não combina com outro remédio, entendeu? Você pode tomar 2 relaxantes muscular, ou 2 remédios de dor. Você toma um, não faz efeito, aí toma outro tipo, aí pode parar a respiração. Infelizmente o 911 não chega em tempo com esses casos. Exato. Que é muito rápido. Muitas vezes as pessoas não têm como fazer os primeiros socorros, nem sabem como fazer, né? E essas doenças, vamos falar sério, essas doenças são em pessoas saudáveis.
Eu não estou falando as pessoas que morrem de câncer, essas coisas. Estou falando pessoas saudáveis, com dor na coluna, dor na perna, dor no joelho, dor de cabeça. E eles estão morrendo de bobeira. E parte da responsabilidade é do médico. O médico tem responsabilidade. Todo mundo que toma meus remédios, eu sou responsável. Então, eu sou chato com essas coisas, porque eu não quero um paciente com muito remédio em casa. Exato. Porque isso é perigoso, não é bom. É igual você ter veneno de cobra ou barata em casa e você deixa na mesa, ou onde... É a mesma coisa. Para as crianças, Então, remédio usado errado é veneno. A gente sempre fala na clínica, a parte do remédio que é efetivo e a parte tóxica são perto um do outro. Se você usa o remédio errado, você passa para o nível tóxico. Ou, por exemplo, você usa numa criança que não deveria usar, ou numa pessoa de idade que já tem 80 ou 70 anos, você usa a mesma dosagem, não pode. Então é muito importante sempre checar com o médico. Todos os médicos são bem treinados na Flórida para isso. Sim. E podemos te dar uma ideia do que você pode fazer. Não queremos abandonar os pacientes com dor. Eu quero tratar todos os pacientes que estão com dor, que estão com problemas, mas tem outras maneiras de tratar os pacientes. Sim. Nós temos fisioterapia, temos injeções, temos outros que são mais anti-inflamatório, temos PRP, que são coisas naturais. Tem coisas novas que a gente pode usar para o paciente melhorar. A gente tem até uma lâmpada quente que a gente usa para ativar os músculos. Se você tem uma dor muscular, uma dor de coluna, uma ciática na perna, eu sei que dói. Não estou falando que a dor não é verdadeiro, mas a gente não quer que o paciente morre à toa. Sim, eu sou contra, quanto menos medicamento eu utilizar, melhor. Sempre uma alternativa mais leve. Se eu vou errar na parte de segurança, não na parte de... Sempre pouquinho, né? Sim. Até chegar a um nível que realmente, se você não tem mais condições, não tem como parar essa dor ou administrar de uma outra maneira, aí seguem com os medicamentos mais fortes. E nós temos especialistas né? de Chronic Pain Management também. Se é uma coisa que é fora do nosso nível, que você precisa de um especialista para dor, tem esse tipo de especialidade chamado Chronic Pain Management, que é legal, você pode ver o médico e ele vai te dar os remédios na dosagem certa, vai monitorar você bem perto, você vai no médico muitas vezes para monitorar e você não vai ter perigo. Muito bem. E eu tenho uma pergunta que eu não sei se eu havia perguntado antes, porque eles sempre falam dos opioides sintéticos. Então, existem outros tipos de opioides, então, doutor? Só para esclarecer. O natural são formas de morfina. Ok. Né? Que a gente usa mais para câncer. E os sintéticos, eu brinco na clínica que eu falo que é heroína sintética, que é até pior que heroína, que é sintético. Mas horror, né? Os remédios para dor são baseados em morfina e heroína. E são sintéticos, como Percocet. Não é bom tomar coisas sintéticas se você não precisa. A maioria dos remédios não são saudáveis. Por isso que você tem que ter treinamento para prescrever remédios. E a gente tem que usar os remédios bem, assim, numa maneira bem legal para não abusar dos remédios e não tratar pacientes sem querer ou sem necessidade. Se você não precisa de um remédio, principalmente remédio controlado, você não deveria tomar os remédios. Eu te dou um exemplo comum. O paciente tem ansiedade, tem depressão e toma um opioide para cobrir a ansiedade e depressão. Isso é errado, entendeu? Nossa, mas como se cobriria então? Porque o remédio dá um high, né? Dá um alto, dá um... Você estaria como, relaxada. Igual álcool, mas ele é um depressante. Vai piorar. Claro que exatamente. Aí você fica viciado. Isso é um tipo de uso errado do remédio, que muita gente faz. Eu tenho isso em casa, estou com dor, eu desmanchei com meu namorado, ou perdi meu trabalho, eu vou tomar esse remédio, eu vou deitar para esquecer da vida. Isso não é legal e tem muita gente morrendo, que eles até consideram accidental suicide, né? Suicídio sem querer. E está aumentando até o nível de suicídio nos Estados Unidos. Olha como incrível, gente. Tiveram esse assunto. Isso é uma coisa que todo pai, toda mãe tem que olhar os filhos, adolescentes, tem que olhar nossas avós que estão pegando os remédios dos médicos para dor, para artrite. E tem que, se tiver alguma pergunta, eu sempre falo que a gente não cobra por perguntas. Pode ligar para a gente, pro seu médico e falar, olha, meu pai, minha mãe está tomando esse remédio, meu filho está tomando esse remédio, foi prescrevido, é necessário, posso descontinuar? Ele pode tomar um remédio mais natural, mais fraco, que faz o mesmo efeito?
Sim. So, Tylenol, ibuprofeno, essas coisas, em vez de... com fisioterapia, essas coisas, em vez de narcótico. Tem um lugar para narcótico. Se você está num acidente, você quebra a perna, você tem uma cirurgia para recuperar da cirurgia, mas é poucas pílulas e por poucos dias. Não é um long-term treatment. So, esses pacientes que estão tomando remédio long-term para dor, isso não é correto. E fora, câncer e umas exceções, você tem que falar com o teu médico para corrigir isso. Exatamente. E por isso que nós temos aqui esse espaço para o Dr. Silva também esclarecer perguntas da comunidade, e vocês também podem entrar diretamente, né, nas páginas da drsilvaultrawellness.com ou então pelo Instagram também pode mandar uma mensagem lá, Dr. Silva Ultra Wellness, esclarecer suas dúvidas, ou então dá um pulinho aqui, faz uma visita no consultório do doutor, na 1100 South Federal Highway, na suíte 100 aqui em Deerfield Beach. E podem marcar uma consulta também pelo 9670. Aí o Dr. Silva estará mais que feliz em atender aos pacientes, não é, Dr. Silva? Sim, a informação, médico significa teacher, professor. So, nosso trabalho é educar. Exatamente. E então, passar informação boa. Está aqui o recado. E só para a gente finalizar, que eu coloquei aqui um chart para vocês verem, né, e não expliquei. Então aqui, ó, tem algum sucesso em alguns estados que diminuiu um pouco a prescrição de opioides, como estávamos falando, estão controlando, né? Está melhorando. Está melhorando. Então nós temos aqui Flórida melhorou em 80%, né, que diminuiu em alguns condados. Aí depois temos Ohio em 85% e o estado do Kentucky em 62%. Então o que eles estão fazendo está ajudando, né, a diminuir um pouco esta crise epidêmica do consumo de opioides. O CDC considera isso uma epidêmica. Epidêmica é doença séria que mata muita gente. Igual a gente fala gripe, né, influenza, diabetes e obesidade. O opioides é um epidemic, então é uma coisa séria que todo mundo na comunidade, polícia, bombeiro, médico e todos adultos da nossa comunidade tem que entrar junto, igrejas, pastores, porque isso estraga famílias, isso estraga casamentos, isso mata filhos, mata pais e gente que não necessita morrer. Então é uma coisa que se a gente pode mandar essa mensagem longe, vai salvar vidas. Exatamente. Então, aqui está a mensagem do Dr. Richard. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui com a gente, né, no Tá Na Hora do Doutor, e semana que vem tem muito mais. Sempre. Sim. Então, agradecendo aqui o Dr. Richard pela sua presença hoje e agradecemos também a audiência que esteve conosco aqui no Facebook Live de hoje e queríamos também dar um alô aqui para todo mundo, os nossos patrocinadores, né, que nós temos aqui o pacote da Sling TV, que vocês têm que acessar o sling.com/Brasil, que oferece 5 canais brasileiros nos Estados Unidos, por $35 por mês, pessoal. É menos de $10 por semana. E vocês podem assistir de qualquer aparelho digital, Smart TV, tablet, celular. Só tem que acessar lá, sling.com/Brasil. E está na hora do almoço. Eu acho que eu vou levar minha mãe. Hoje é o aniversário da minha mãe, doutor. Eu acho que eu vou levar lá no De Pizza Restaurante Bar. Tá bonito, viu? Pra gente comer este buffet maravilhoso aqui, ó, por peso. Fazer um lanche gostoso aqui, né? E depois pra gente sair pra festejar, fazer um shopping, quem sabe, né? No dia do aniversário. Então, ó, 7625 North State Road 7 em Parkland. Corre lá pra desfrutar dessas deliciosas saladas, pratos quentes, sobremesas deliciosas. Uma maravilha. Uau, que dá. É isso aí, pessoal. Então, tá na hora do almoço, tá na hora de pizza. Então, olha, muito obrigada pela presença de todos vocês. Agradecemos aqui as perguntas e os recados para nós aqui e o Dr. Richard. E a gente volta semana que vem com muito mais o Tá Na Hora do Doutor. Até mais!